Olá, boa noite. Eu sou Bianca Gabriele, porta-voz do Partido Rede Sustentabilidade em Foz do Iguaçu. Antes de mais nada, queremos manifestar nossa solidariedade e nossa profunda indignação pela morte de mais de 100 mil compatriotas, brasileiros e brasileiras, que perderam suas vidas para a peste que assola o mundo. Por aqui, a sensação é de que estamos à deriva, deixados à própria sorte. Esse é um momento que ficará marcado como uma cicatriz em nossa nação, mas também que nesse momento a sabedoria encontre em nossos corações morada para que possamos aprender com as tristezas e injustiças de hoje, aprender para mudar a realidade. E esse trabalho se faz com todas e todos. E é nesse sentido que hoje lançamos o manifesto por uma Foz mais solidária e mais sustentável, convidando todas e todas para, junto conosco, construirmos uma Foz do Iguaçu economicamente mais solidária, ecologicamente correta, socialmente mais saudável e justa, entendendo e atendendo à necessidade global de mudança de paradigma e, portanto, de uma nova governança. Hoje teremos aqui conosco dois pré-candidatos à Prefeitura de Foz do Iguaçu, o Nelton e o Hamilton. Olá pessoal, eu sou Lucas Felipe da Silva, sou secretário de comunicação da Juventude Socialista do PDT de Foz do Iguaçu e venho aqui para fazer uma pequena apresentação então do nosso Hamilton Farias, que é profissional da área de comunicação, e de Nelton Friedrich, que já foi deputado constituinte, deputado federal, trabalhou na Itaipu e estão aqui hoje para que a gente debata esse manifesto. Aqui estão eles. Olá. Olá, uma saudação muito carinhosa, afetiva e solidária. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui nesse momento com todos vocês. Bianca, se me permite, então, a gente podemos começar a leitura do manifesto. Justamente, vamos lá. Por uma Foz mais solidária e sustentável. O Brasil atravessa uma das maiores crises da sua história, a qual tem como pano de fundo o esgarçamento do tecido social e o desgaste das instituições, frutos do modelo de funcionamento da sociedade que adotou a visão neoliberal da economia como paradigma. Tal visão nos levou a uma absurda concentração de riquezas, com os consequentes desdobramentos: recessão econômica, precarização das condições de trabalho, desemprego estrutural e a consequente ida de trabalhadores para uma informalidade desumana e de todo instável, e profundas dificuldades também vividas pelas empresas, em especial a micro, pequena e médias empresas. Diante do contexto em que estamos, uma crise civilizatória, é preciso coragem para dar as respostas que nos são demandadas. A implementação de práticas para o desenvolvimento sustentável é inadiável, a fim de que seja assegurado agora e para gerações futuras o ambiente natural que dispomos e dignidade humana. Entende-se sustentabilidade e sustentável o aproveitamento responsável, equilibrado dos bens da natureza e de dignidade e respeito ao ser humano. Portanto, essa empreitada requer de todos nós, não apenas uma diferente maneira de fazer, mas uma transformação no ser. Exige mudança ética na relação com o próximo e o meio natural, onde o outro sou eu, e o meio natural é nossa casa comum, que nos responsabiliza por uma zelosa e não predatória. A somatória de crises e carência de um projeto nacional em defesa do interesse maior do povo brasileiro e sua emancipação se agravou ainda mais com a terrível pandemia causada pelo coronavírus, o qual já causou a morte de mais de 100 mil brasileiros e brasileiras, sem uma responsável e consciente política nacional de enfrentamento da mesma. O que vinha acontecendo, o agravamento com o quadro de pandemia, é que o país terá uma recessão econômica brutal com redução de PIB em pelo menos 8 pontos, o que se configura
como uma situação caótica. Perante tal realidade, os partidos Rede Sustentabilidade e PDT, Partido Democrático Trabalhista, que contam com lideranças ímpares como Ciro Gomes e Marina Silva, e abertos ao diálogo e soma de esforços com outras agremiações do campo progressista, unem-se para a superação dos desafios, pesados desafios, que estão postos, em especial para apresentar propostas ousadas, mobilizadoras, consistentes às cidadãs e os cidadãos de Foz do Iguaçu, com altivez, coordenação de esforços, produção de consensos necessários e possíveis, vamos superar a desesperança que angustia e vencer o pessimismo que desmobiliza. Pretendemos disputar as eleições municipais com candidatos a prefeito e vice-prefeito, assim como uma chapa completa de candidatos e candidatas à vereança. Nossa aliança propõe para a cidade de Foz do Iguaçu essa mudança de paradigma, onde a visão para a prosperidade contempla simultaneamente o econômico, social, ambiental e cultural, garantindo trabalho digno para homens e mulheres, onde a máquina pública seja gerida por uma nova governança, inovadora, participativa e que, portanto, não esteja sujeita a alguns poucos, mas cumpra sua função de servir ao povo de forma eficiente e sem onerar os cofres públicos, onde novas economias estejam presentes, como a economia solidária, nas cadeias produtivas locais, de forma a inserir a população na receita gerada, onde se alcance saneamento básico, água e esgoto para todos, com coleta seletiva e devida destinação dos resíduos, estimulando inclusive a economia circular, onde a integração de setores como saúde, educação de qualidade em tempo integral, tecnologia e inovação, trabalho e renda, bem como uma mobilidade urbana moderna. Permita que o desenvolvimento sustentável seja um atrativo, viabilizando investimentos e recursos internacionais, por ser uma cidade inovativa e seus cidadãos terem qualidade de vida. Com atenção especial às crianças, os portadores de necessidades especiais e os idosos, onde o respeito à cidadania seja a base relacional do nosso viver em sociedade, o compromisso com a redução das desigualdades, promoção de equidade e garantia da plena realização pessoal de nossos jovens, buscando, portanto, que a cidade seja de fato para todos e todas que nela habitam e que valorize em suas ações a riqueza multicultural que detém, aproveitando as oportunidades que tal desenvolvimento possibilita. Afinal, o desenvolvimento será sustentável ou não. Nossa proposta de governo, que está sendo construída junto com a população local para um projeto de desenvolvimento local, terá como princípio básico a sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural e pessoal, sendo que a meta final será colocar a Prefeitura de Foz do Iguaçu como referência nacional e a serviço dos que aqui vivem, dos que nos visitam e em irmandade com os vizinhos fronteiriços. Pretendemos enriquecer o projeto com preceitos definidos pela ONU em seu documento Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Seguiremos os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, propostos para melhorar as condições de vida na Terra até o ano de 2030. Tais objetivos serão adaptados à realidade local, tendo sempre como paradigmas o ecotrabalhismo, a solidariedade e a sustentabilidade. Agora, com o encerramento da nossa leitura do manifesto, passamos a palavra para o senhor Nelton e Hamilton. Nelton, se você puder, acho que o seu microfone está mutado. É, acima de tudo, a possibilidade de a gente compreender que é um momento que exige muita firmeza de princípios, propostas consistentes e, acima de tudo, que a gente possa ter essa grande, extraordinária capacidade de articular as forças locais num diálogo proativo, na construção de um consenso.
A pergunta que fica: o cenário que nós estamos vivendo, e poderá estar até um pouco mais crítico, quem sabe, em 100, 90, 120 dias, o cenário é de grandes impactos. São impactos na política e nos políticos, mas é um cenário de impacto econômico muito forte, impacto na questão da saúde, na questão sanitária, nessa questão social, que já estávamos agravados, claro, porque vivíamos, por exemplo, até fevereiro com mais de 11 milhões de desempregados e 34 milhões de brasileiros e brasileiras fazendo bico para sobreviver. Isso tudo, evidentemente, ainda com uma crise ambiental e, é claro, com uma crise cultural que nos coloca diante desse grande desafio. Temos que mudar estilos de vida, temos que mudar tantas outras questões. De repente, nós estamos há alguns meses, ou quem sabe 2, 3, 4 anos, comentando sobre o trabalho em casa. Pois bem, de repente, em menos de 30 dias, nós estamos chegando próximo de 20%, ou mais de 20% já, de teletrabalho. Essas acelerações que aconteceram foram exatamente impactadas pelo momento que vive o nosso planeta, que vive, portanto, Foz do Iguaçu. A pergunta que fica agora, para que a gente possa avançar nesse nosso primeiro diálogo, num processo, evidentemente, que é ainda muito presente, absolutamente necessário clarear, de pré-campanha. Mas a pergunta que eu gostaria de tocar os corações e as mentes do homem e da mulher de Foz do Iguaçu é que se Foz será bem-sucedida ao lidar com os desafios gerados pela crise que já era preocupante e que foi profundamente agravada com a pandemia, Foz será bem-sucedida? Depende das ações corajosas de governo e da grande capacidade de articular, como disse há pouco, as forças vivas da sociedade. Isso significa uma coesão, e significam propostas muito concretas, que sejam, acima de tudo, inovadoras, e, afinal de contas, que possam envolver a nossa comunidade, a nossa gente. Até porque não existe nenhum salvador da pátria e não existe nenhuma postura de milagres e de milagreiros. Isso nos assusta e a história prova o desastre que significa. O que nos move, acima de tudo, a certeza que é possível, com propostas muito concretas, com agenda de interesse comum, em que a centralidade esteja em todos os segmentos, portanto, no povo de Foz do Iguaçu, tenhamos essa certeza de que os projetos individuais são muito frágeis, os coletivos que fazem história. Por isso, sonho que se sonha só não tem a mesma força do sonho coletivo. Este é o chamamento, este é o norte, este é o sentido. Por isso, a gente tem, evidentemente, esse propósito que vamos detalhadamente oferecê-los à sociedade de Foz, de maneira muito participativa, para que nesses próximos 90, 100 dias possamos chegar a todos os lares, a todas as fábricas, a todas as empresas, a todas as organizações, ao homem do campo e da cidade, para que compreendam que estamos efetivamente com janelas de oportunidade, para que a crise não seja, acima de tudo, um desastre maior do que já se desenha. Hamilton. Nelton, você tocou em assuntos de extrema importância para todos nós, né? E uma coisa interessante que nós devemos entender nesse momento é: o mundo mudou, e já mudou já há um bom tempo, né? E aqueles países, aqueles municípios que conseguiram entender essa mudança, eles com certeza conseguirão avançar e sair de toda essa situação catastrófica que estamos vivendo nesse momento com muita facilidade, ou muito mais fácil. A questão é o Brasil e Foz do Iguaçu. Nós tivemos governos que preparou a cidade, o município para um momento como esse. O SUS, a saúde pública em Foz do Iguaçu, estava preparada, né? O cidadão comum
a economia da cidade estava preparada para um momento como esse? Hoje temos milhares de pessoas sendo desempregadas, estou falando de Foz, sem nenhuma opção, sem nenhuma forma de geração, porque os gestores anteriores não prepararam o município, não tiveram essa visão de mundo, de novo mundo, né? Nós falamos hoje, todo mundo está falando do novo mundo, de uma nova forma de vida, né? Mas muitos países, Nelton, cidadão e cidadã iguaçuense que nos ouve nesse momento, muitos países já vinham se preparando para esse novo modelo de vida, onde o ser, a solidariedade, uma vida sustentável em todos os aspectos da vida, né, era importante, ou é importante. A pergunta, e eu reformulo a tua pergunta, Foz do Iguaçu, que é a nossa cidade, estava preparada para viver esse momento? Está preparada para viver o momento pós-pandemia? Né? E nós percebemos, com toda a situação cultural, econômica, social que estamos vivendo nesse momento, que ninguém preparou a cidade para momentos como esse. E que ela também não está preparada para o futuro. E as propostas, o que nós queremos é preparar uma Foz não só para os dias atuais, mas para os dias vindouros, onde o futuro da geração esteja garantido economicamente, socialmente e culturalmente. Não é isso, Nelton? Perfeito. Isso implica, evidentemente, também nós não só trazer perspectivas para compreender que, afinal de contas, uma das grandes forças que hoje podem mover a transformação chama-se ter a coragem de propor e propor algo consistente e transformador. É fundamental ter presente que a clareza é hoje uma das novas formas de exercer o próprio poder. A clareza do que faz, do que pretende, do que propõe, e que aquilo tenha sentido, significado e possa gerar confiança. Então, é nesse caso, por exemplo, que ficou evidente nesse nosso manifesto que, entre outras questões, e não vamos esgotar agora em nenhuma hipótese, porque no dia 12 de setembro estaremos expondo de maneira mais objetiva 12 grandes eixos da proposta inovativa. Não é só inovação tecnológica, é criatividade, é inovação mental, é projeto de aglutinar forças, de gerar emprego e renda, e, acima de tudo, de um projeto de desenvolvimento municipal, e que ele esteja ancorado nessa presença de Foz do Iguaçu, que é a única cidade do interior do Brasil, mais conhecida do que 20 capitais brasileiras lá fora, mas é a única cidade do interior do Brasil que é cosmopolita. Mas ela não está criando as condições e as oportunidades para aproveitar essa sua visibilidade mundial. E nós vamos detalhar como vamos fazer isso. Mas é preciso voltar-se também para uma proposta muito autogestionada, que nós possamos aqui fortalecer a nossa oportunidade, fortalecer o nosso desenho do amanhã. E isso precisa muita visão de futuro. E também não precisa inventar muito a roda. Claro que é preciso inovar e é preciso sair do pré-estabelecido. Não voltaremos àquela normalidade. O pré-estabelecido vai ter que ser revisado. Isso implica, pois, compreender por quê. Se nós não aterrizarmos em Foz do Iguaçu, na Agenda 2030, por exemplo, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entre os 17, todos são interconectados e interdependentes, tem o 11º, que é cidades sustentáveis, cidades saudáveis, comunidades sustentáveis, comunidades saudáveis. É um dos grandes objetivos de 193 países que firmaram como Estados-membros da ONU, firmaram, depois de 3 anos de discussão, compromissos, metas, objetivos de desenvolvimento sustentável, Agenda 2030. Foz
estará na contramão do mundo, na contramão pós-pandemia, se não compreender e não trouxer para o seu dia a dia uma agenda da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, que é o novo nome do desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, se não for sustentável, não será desenvolvimento. Isso implica, pois, a gente compreender por que Foz do Iguaçu firmou, por exemplo, prefeitos da época, firmaram um compromisso de aplicar aqui em Foz do Iguaçu a plataforma de cidades sustentáveis e não o fizeram. Por que nós não compreendemos, por exemplo, que além dos 17 ODS da Agenda 2030, e dentro dela tem energias renováveis, a estimativa da Organização Internacional das Agências de Energias Renováveis prevê a geração de 32 milhões de empregos até 2030, uma das áreas que mais está gerando emprego no mundo. E o Brasil ainda não compreendeu isso, e Foz do Iguaçu precisa aterrissar essa questão também. Pois bem, além disso tudo, nós temos uma agenda interessantíssima que o Brasil também subscreveu, chamada a Nova Agenda Urbana do Habitat 3, que também é um órgão ligado à ONU, que os países firmaram esse compromisso. Eu digo, quanto mais você estiver sintonizado com aquilo que o mundo está se desenhando, que vai praticar, mais Foz do Iguaçu estará não só turisticamente, mas principalmente como referência de cidade, comparecendo nos sites, comparecendo nos grandes espaços da vida planetária. Haja vista que a Europa, nesse momento, está discutindo o quê? Uma travessia para sociedades sustentáveis, justas e solidárias. E a previsão é de 5 anos para fazer essa transição. Então, recolhendo os investimentos possíveis, falam até em 5 trilhões de euros em 5 anos. Nem sabemos, por certo, como é que isso se dará, mas o fundamental é que existe nortes hoje para que isso aconteça. Somando a isso, nós não podemos esquecer que a Foz inovativa, essa Foz, portanto, inovativa, que tenha a inovação no campo tecnológico, que precisa agregar, por exemplo, milhares e milhares de pessoas, de jovens, naquilo que significará o emprego do século XXI, que precisa, portanto, de capacitação e habilitação. Não dá para brincar em serviço e nem fazer coisas de final de expediente ou determinadas caricaturas que não sejam uma proposta estratégica, desenvolvimentista, solidária, justa. Por isso a cidade tem que ser para todos. Por isso a cidade implica, portanto, uma cidade com as funções sociais que a própria Constituição brasileira estabelece. Mas para isso também ela precisa de uma nova governança. É um novo município com um novo papel que está emergindo. São prefeitos e novos prefeitos que precisam ocupar esse tipo de capacidade, de habilitação, de visão de futuro e trazer o futuro para mais perto. É preciso que a gente possa contagiar os corações de Foz do Iguaçu para aquilo que é possível fazer. Agora, para isso é um concerto que temos que fazer, uma concertação. É como se fosse uma orquestra, que vamos ter alguns maestros, mas que todos vão tocar juntos de maneira harmoniosa. Isso é possível, isso é necessário. Né? Agora, Nelton, tudo isso que você está falando, que nós estamos falando aqui, é importantíssimo. Mas é necessário ter currículo, ter experiência em alguns aspectos, né? Porque, às vezes, em época eleitoral, surgem enormes propostas. Cada um apresenta uma proposta. Mas, às vezes, muitas dessas propostas nunca foram vividas. Né? As pessoas nunca passaram, não têm experiência dela. Agora, você não. Você é um cara, né, que tem experiência em vários sentidos. Você é um ser político por si só, né? Viveu momentos históricos da nação brasileira, desde a luta contra a ditadura, e por falar em ditadura, nós vivemos um momento de total retrocesso no Brasil, onde a democracia está em xeque, a nossa tão jovem democracia está em xeque. Você viveu um período em
e lutou contra a ditadura, desde a sua juventude nos movimentos estudantis. Depois, quando veio a redemocratização, você foi um deputado constituinte, que também fez parte desse grande momento e mais importante momento do Brasil, que foi a construção da nossa Carta Magna, da nossa Constituição, né? E sem falar em tantos outros campos de luta social, econômica que você viveu. Então, é necessário, além de uma boa proposta, de uma proposta inovadora, de uma proposta transformadora, onde está pautado muito mais no ser do que no ter, né? Da solidariedade, do companheirismo, da partilha, né? Muito mais nisso do que em qualquer outro aspecto. Você tem experiência, você viveu momentos como esse. Então, você, mais do que ninguém, tem a esperança, tem a experiência para poder executar conosco, junto à sociedade iguaçuense, essas propostas, esse novo modelo de cidade em que o mundo já está vivendo. Muitos países já estão vivendo, mas o Brasil e Foz do Iguaçu ainda não entendeu esse momento tão importante de mudança socioeconômica que o mundo vive. Olha, eu sou grato até pelas suas referências, mas eu quero fazer até aqui um momento de uma verdadeira confissão. A vida foi muito generosa comigo, e eu sou muito grato a Deus e a todos com os quais convivi, porque com 25, 26 anos fui deputado estadual pela oposição, naquele momento sério do autoritarismo, e quero dizer que nenhuma ditadura, historicamente, deu certo. É só verificar e observar os seus efeitos e os seus resultados. Mas o que eu quero dizer é que, logo depois, fui eleito deputado federal com a terceira, quarta votação, maior votação do Paraná. Mas o mais importante é que aí tivemos um convite do governador José Richa para ser secretário de Estado com 29 anos, e era uma secretaria absolutamente gigantesca, porque era energia, habitação, saneamento, meio ambiente, controle da erosão e energia. Então, tudo que nós estamos pensando, Copel, Sanepar, Coapar, Surema e hoje a área toda ambiental, tudo isso, na verdade, está numa secretaria só. Eu quero deixar a todos o que significa. Por exemplo, a gente tem a compreensão de que temos que aproveitar as oportunidades que a vida nos dá e servir. Porque essa é a diferença entre o político que serve, e, portanto, é um servidor, daquele que se serve do poder, das funções, para o seu interesse, dos seus grupos, ou até grupo de fora do Brasil. O conceito de servir é servir, sim, e não servir-se. É por essas razões que, por exemplo, nós criamos na área da eletrificação rural naquela época, um programa Clique Rural, que eletrificou 123 mil pequenas propriedades do Paraná que estavam às escuras, em 1983, 4 e 85. É ali que nós eletrificamos 56 mil imóveis, propriedades ou terrenos irregulares ou regulares, por exemplo, em periferias de cidades paranaenses. Foi aí que nós criamos o mutirão habitacional, criação nossa, para levar casa para quem não tinha nenhum programa no Brasil, porque ganhavam até 2 salários mínimos. Aliás, aqui em Foz, é só verificar o que nós fizemos no mutirão 1º de maio. Vamos lá ver o que significou quando nós inauguramos, tinha meia dúzia de casas, hoje é o maior bairro de Foz do Iguaçu. O que significa? Nós temos criado o primeiro programa estadual do meio ambiente, a primeira lei de agrotóxico. O que significa a gente ter criado a primeira lei, por exemplo, de micropostos, para levar água mais de qualidade a muitas comunidades carentes? O que significou, por exemplo, nessa nossa experiência, a gente ter construído, como conseguimos construir, uma série de iniciativas intercalando as secretarias, como, por exemplo, um programa fantástico, junto com a Secretaria da Agricultura, que na época tinha até como um dos diretores, Jorge Miguel Samek, em que nós criamos um grande programa de micropostos, de microbacias para recuperar o processo erosivo ambiental. Mas eu não vou deixar de registrar que, acima de tudo, depois tivemos a experiência constituinte, ajudamos a fazer a Constituição, que não é qualquer Constituição, 10 mil pessoas por dia
no período da construção da Constituinte, estavam transitando nos corredores, nas salas, nas reuniões, nas audiências públicas. Portanto, não é uma Constituição de um ou outro constituinte, foi a maior soberania popular exercida por brasileiros e brasileiras. 80% da agenda das mulheres, pelo movimento das mulheres, pelo processo participativo, são contemplados na Constituição desse país. Falta muita coisa ainda, claro, para até executá-la, mas temos uma Constituição que é uma das melhores do mundo. Mas o que eu queria deixar é que, logo depois, eu acabei tendo uma função que me deixou também muito satisfeito, que acabei contribuindo com a Fundação Alberto Pasqualini, quando, juntos com o Darcy Ribeiro, que era o coordenador mais científico e técnico, e nós, na coordenação geral, elaboramos um projeto para o Brasil. E logo depois, acabei sendo assessor especial, uma secretaria especial da Prefeitura de Curitiba. E, finalmente, podia citar outras coisas, fui candidato até vice-governador em 1998, numa chapa que englobava, portanto, uma coligação estadual e nacional, mas o fundamental é que depois nós tivemos o convite para estar na Itaipu. E o que nós fizemos na Itaipu, num trabalho que fez com que a Itaipu praticamente passasse a ser uma empresa cidadã, envolvida, portanto, no desenvolvimento microrregional, articulada com as comunidades, e que, afinal de contas, nós conseguimos criar o programa Cultivando Água Boa. Não vou falar sobre ele, foram 13 anos, só o resultado é extraordinário, porque, entre outras coisas, 325 escolas municipais de 29 municípios, o alimento na merenda escolar era de produção local, e 31% orgânico. Olha o que movimentou na economia, o que gerou de oportunidades. Um dos 20 projetos que tinha o programa. E eu não posso falar porque parece que é ufanismo, se auto-exaltando. Na verdade, o programa acabou sendo levado para 43 países que nos convidaram para contar como é que foi feito o programa e que resultados tínhamos alcançado. Essa experiência toda, e eu termino, desculpem, eu não gosto muito de falar nisso, parece que a gente está, como eu disse, se fazendo autoexaltação, é para a gente compreender o seguinte, são calos da vida, mas são acenos de esperanças que nos alimentaram. Mas, ao mesmo tempo, isso está sendo colocado à disposição, junto com companheiras e companheiros, porque não existe um projeto pessoal. Não tem nenhum sentido ter um projeto pessoal, ainda mais na idade que estou, com as experiências que tive, que comecei muito cedo. Mas está aqui dentro desse coração palpita, a Foz do Iguaçu cosmopolita, mas que seja para todos. E nós temos propostas e vamos surpreender aqueles que, por acaso, estão em dúvida ainda. E, Nelton, não são propostas apenas para iludir, para enganar, para ludibriar o cidadão iguaçuense. O que nós pretendemos apresentar são coisas palpáveis, são coisas fáceis, coisas de possível realizações. Muitas dessas propostas nós já fizemos, nós já executamos em outros lugares, em outros ambientes, em outros momentos. E não vai ser difícil executar em Foz do Iguaçu. Você sabe, Nelton, eu amo Foz do Iguaçu. Eu saí do Brasil no fim dos anos 80 e morei em 7 países. E quando eu retornei ao Brasil, há 20 anos atrás, eu fui para São Paulo, para minha terra, mas eu não me acostumei. Eu queria viver em uma cidade, né, onde tinham pessoas de todas as formas, de todas as classes, de todas as espécies. E aí eu fui para Assunção, de Assunção eu vim e conheci Foz, e me encantei. Como minha mãe diz, eu criei raiz aqui. Então, eu amo essa cidade. Foz do Iguaçu é uma cidade extraordinária. Temos mais de 80 etnias, temos pessoas de diversos países, culturalmente riquíssima. Uma cidade que recebe mais de 1 milhão de pessoas anualmente. É muita gente. Mas nós precisamos fazer com que o turista caminhe na cidade. Nós temos que preparar a cidade, Nelson,
para que o turista possa caminhar nela, em qualquer bairro, não é só pelo centro ou pelas avenidas luxuosas que foram construídas, não. Nós temos que preparar a cidade para que o turista possa visitar, fazer parte dela, se sentir em casa. A maior discussão do turismo em Foz do Iguaçu sempre foi como fazer para que o turista fique mais tempo. Não é difícil, é só envolver o turista com a cidade, com a população, com a nossa maior riqueza. A maior riqueza da cidade não são os pontos turísticos, é você, iguaçuense. Você é a nossa riqueza. Você, com toda a sua cultura, com todo o seu jeito iguaçuense de ser, é a nossa maior riqueza. É você que nós temos que valorizar. É você que precisa aparecer nessa imensidão chamada Foz do Iguaçu. Muito bem. Nós, evidentemente, temos um tempo e há algumas perguntas e a certeza aqui também fica. É que a gente pretende inaugurar toda quarta-feira um diálogo construtivo, uma agenda proativa. Portanto, uma live que possa ter a sua participação, de forma que a gente possa avançar. Compreendam que nós não estamos fazendo campanha. Nós não estamos numa fase, não é de pré, mas o mais importante é que a gente possa ter a oportunidade de dialogar sobre a Foz do Iguaçu que queremos e que precisamos. E não será obra de nenhum mágico. Será obra de milhares e milhares e milhares de corações e mentes, com a inteligência emocional, com a inteligência espiritual, com a força viva, energizar o caminho que vai fazer a travessia, portanto, desse estado que estamos, das dificuldades que vamos ter ainda em muitos meses, mas também para um sol de esperança, que ele se avizinha assim. Depende se a gente quer caminhar para lá. Tudo depende do norte que se quer seguir. Os rumos determinam se a caminhada vai chegar lá ou não. Maravilha, é isso mesmo, Nelton. E convidamos, né, Nelton? Aproveitamos esse espaço também para convidar a todas e todos aqueles que querem nos ajudar nessa construção. Né? Se una, esteja conosco. Estamos à disposição para conhecê-lo, para ouvi-lo. No momento certo, vamos estar mais próximo de você, enquanto talvez apenas pelas redes sociais, mas breve poderemos nos ver presencialmente e participar, construir todo esse projeto junto com você. A gente agradece a todo mundo que assistiu, a todo mundo que comentou, tivemos muitos comentários, muita gente muito entusiasmada com o que a gente está fazendo hoje. Vou lembrar novamente e reiterar o que o Nelton falou, a gente vai estar promovendo debates toda quarta-feira, mais longos, né, do que hoje, e o objetivo era apresentar e dar o primeiro passo para que isso aconteça. Também convido vocês para todo sábado, às 19h, a live da juventude, realizado por um grupo de jovens que estão juntos nessa empreitada para que a gente consiga construir um debate forte e interessante para Foz do Iguaçu. Eu também quero agradecer pessoal, muito. Viu, Bianca? Quero agradecer. Vai, Nelton, agradeço. Deixar a mulher fazer o encerramento. Então, eu quero, nesse momento, agradecer muito aos que estiveram conosco. E vamos nos dar as mãos e caminhar juntos. Isso tudo significa, evidentemente, responder aquilo que quero repetir ao encerrar. Foz será bem-sucedida ao lidar com os desafios gerados pela crise, que já era grande, que agudizou ainda mais com a pandemia. Repito, depende do que queremos fazer, para onde queremos ir. E aí depende, evidentemente, de ações corajosas de governo, de políticas públicas consequentes, da força da criatividade, portanto, de uma cidade inovativa, que seja referência em tantos campos quanto é no turismo, que é a principal, e temos que ter muito cuidado com esse campo importantíssimo para todos nós. Por isso, o sonho que se sonha só não tem a mesma força do sonho coletivo.
É isso, pessoal. É uma alegria imensa estar aqui nesse momento, junto com o Nelton, com a Milton, com o Lucas, e junto com todos vocês que estão nos assistindo, e que eu tenho certeza que se juntarão a nós nesse trabalho de transformar Foz do Iguaçu uma cidade mais solidária e mais sustentável. Nos vemos nas próximas lives, nos vemos nas próximas rodas de conversa, porque essa governança nova ela se faz na coletividade, na solidariedade, na empatia, no enxergar o outro como você mesmo, no enxergar a natureza como essa casa, esse bem comum, que demanda de nós uma convivência pacífica, harmônica e não predatória. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Um abraço muito forte, hein? Muito Até obrigado. mais.